Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, e hoje eu quero trazer a continuação da aula sobre o Apocalipse. A aula passada nós vimos a aula de número 10, e essa aula de número 10 nós falamos ali uma parte sobre o Apocalipse 4. E hoje eu quero continuar tratando mais um pouquinho sobre o Apocalipse 4. Não vou dar tantos detalhes assim, mas quero tratar sobre essa parte. Como já tratamos algumas vezes aqui sobre esse tema, né, o livro do Apocalipse é um livro muito vasto e é necessário que você tenha um conhecimento sobre o restante das Escrituras, né, sobre o Antigo Testamento, sobre o que os profetas falaram, o que está escrito na lei, né, nos Salmos. Tudo isso é importante para que você consiga chegar no Apocalipse e fazer, né, a visualização e entender as figuras que ele vai dizer lá. Irmãos, então, vamos relembrar um pouquinho da aula passada para a gente não perder o foco. Nós percebemos que na aula passada foi falado sobre um pouquinho ali sobre, né, o que significava o capítulo 4. Enfatizamos a questão da menorá, demonstrando que ela era uma, né, Deus ele estava mostrando por outro ângulo aquela visão que estava em Apocalipse 1, 2 e 3 sobre as 7 igrejas, né, que agora elas estão acesas. Por isso que nós vamos ver que no capítulo 5 vai tratar dos selos, porque há um gatilho para que as coisas iniciem, né? Mas que nós trataremos no devido tempo. E hoje eu quero tratar um pouquinho, de forma não plena, de forma não tão profunda, sobre aquela expressão dos 24 anciões que vão estar ali, tá? Mas lembrando que o termo 24, ele vai ser um termo profético que, quando nós formos estudar a aula sobre os 144 mil que fica em Apocalipse 7, eu vou trazer com mais detalhes esse tema. Porque o número 12, o número 24, o número 6 e o número 144, eles estão ligados, tá? Isso a gente vai ver na aula quando tratarmos aí sobre o Apocalipse 7. Amém? Então, 24, 12 e 144 são números que estão ligados. Eles demonstram, né, uma questão de tempo. Eles demonstram um significado de tempo, um significado onde Deus demonstra aí diversas coisas relacionadas ao tempo, tá? Por isso que o dia tem 24 horas, 12 horas, né? A metade de um dia, o sentido de um dia inteiro, né? Mas isso vai ser aí a aula do Apocalipse 7 lá, tá? Então eu quero ler alguns textos para os irmãos que vão estar aqui em Apocalipse capítulo 4. Não tem necessidade de eu estar lendo aqui os versos anteriores ao verso 4, porque a gente tratou um pouquinho desses versos. Então nós vamos tratar do verso 4 até o verso 8, mais ou menos, tá? Mas também, quando nós chegarmos em Apocalipse 7, você vai ver que Apocalipse 7 está ligado com Ezequiel. Então, vai ser importante, porque em Ezequiel vai aparecer a questão dos selados e vai aparecer a questão desses seres viventes aqui, tá? Então, trataremos dele futuramente. Então, vai dizer assim no verso 4: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, né? Vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, e há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e o segundo semelhante ao novilho, o terceiro rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, olha só, você tem 4 seres viventes e cada ser vivente vai ter 4 asas. Você tem 4 seres viventes, cada ser vivente vai ter 6 asas. Então, se você multiplicar 6 por 4, você vai ter 24 novamente. Então, aqui você tem 24 anciões, 24 asas, 24 tronos, 24 coroas, né? Então, é um número extremamente profético. E diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem
glória e honra e ação de graças, né? Ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus, né? Senhor Deus nosso, e recebeste a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Então, na próxima aula a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão até dos rostos dos seres viventes, porque eles têm aspectos interessantes, né? Quando você olha para os 4 selos primeiros, você vai ver que são esses seres viventes que vão abrir os selos, e os rostos deles, você vai ver que tem uma ligação com justamente o selo que vai estar sendo aberto, tá? Né? Você vai ver que fala da águia, você vai ver que há uma mulher que vai ser levada para o deserto, que vai receber asas de águia, você vai ver que vai ter uma águia que vai gritar ai, ai, ai. Então, tem essa relação de coisas, tá? Mas aí a gente teria que fazer lá quando fôssemos tratar dos selos. Agora, uma coisa que nós temos que perceber dos 24 anciões, irmãos, é que Deus está fazendo uma relação de um princípio sacerdotal aqui. Amém? Assim como Deus, irmãos, ele mostra a igreja numa menorá, e lá no primeiro momento, quando você olha lá em Apocalipse 1, 2 e 3, você vai ver aquela menorá, né, que são aquelas 7 lâmpadas que a gente vê lá, a gente percebe que Deus está mostrando uma relação com 7 igrejas. Né? Então, ele está mostrando a igreja aqui por um ângulo, sendo uma menorá. Em Apocalipse 4 e 5, você vai ver que essa menorá está acesa, porque é a igreja cheia do poder do Espírito. Né? E aqui você está vendo um outro aspecto também, porque você vai ver que está tratando de sacerdotes. Em Apocalipse 5 vai dizer, os 24 anciões vão dizer, né, que Deus deu o seu Filho, por meio do sangue do seu Filho, ele constituiu pessoas de povos, tribos, línguas e nações para, né, serem seus sacerdotes. E quando você pega o texto majoritário, você vai ver que os anciões vão dizer assim: Tu nos constituíste como reino sacerdotal. Então você vê que no texto majoritário, por exemplo, nas versões Almeida, Corrigida Fiel, você vai ver que diz que os sacerdotes, né, ou melhor, os 144 mil, foram comprados na terra e foram aí feitos sacerdotes e reinarão sobre a terra. Tá? Isso está em Apocalipse 5. Então, versão majoritária, do texto majoritário, você vê que a expressão ela trata de uma forma aí para os 144 mil, para os 24 anciões, e no texto crítico a gente percebe que eles apontam para outro, né? Mas a gente vai ver que os 24 anciões, eles são sim uma relação com a igreja, tá? E aí alguns pré-tribulacionistas vão dizer, então, se é uma relação com a igreja, isso significa que a igreja vai ser arrebatada até os céus, porque os 24 anciões estão aos céus, né? Não. Porque, irmãos, assim como Deus ele olha para a igreja como uma menorá e a menorá está lá no céu, a gente vê que Deus ele olha para os 24 anciões no céu também, né? Porque Deus ele enxerga o todo como as pessoas dentro do tabernáculo. Por isso que ele vê lá, né? Ele vai ver os 24 anciões, ele vai ver a menorá. Por um lado ele vê o povo como uma menorá, por um outro lado ele vai ver o povo como 24 anciões. E o interessante é que a gente vai ver algumas coisas importantes ali. O primeiro aspecto é que nós vamos ver que Cristo ele vai se apresentar lá nas 7 igrejas como um ancião de dias. Você pode ver isso lá nas 7 igrejas. Cristo ele se apresenta no meio dos castiçais como um ancião de dias. Vestido, né, que ele tem cabelos brancos, barba branca, ele está tipificando um ancião de dias. E a gente vai ver que Deus ele se apresenta como um ancião de dias em Daniel, o Pai. Né? E a gente vai perceber que aqui nós vamos ter 24 anciões vestidos de branco. Então, olha como esses 24 anciões, eles estão vestidos semelhantes a quem? Semelhantes a Cristo. Então, você vê que a vestimenta deles é vestimenta sacerdotal. Por isso que Pedro e também os apóstolos vão dizer que Cristo nos constituiu sacerdotes para, né, oferecermos sacrifícios santos dedicados a Deus. Então, ao longo do Apocalipse, você vai ver que esses 24 anciões eles vão apresentar ofícios sacerdotais, tá? Que a gente vai ver aí no decorrer dos capítulos. E você vai perceber que eles, por exemplo, vão, né, trazer aquela figura de levar o incenso, né, para a ministração do incenso. Você vai ver que no próprio Apocalipse 5 eles vão estar com taças de incensários e vão entregar essas taças para Cristo, tá?
vai ser entregue essas taças para Cristo. A gente vai ver isso em Apocalipse 5 e a gente vai ver isso em Apocalipse 8, que eles vão estar com essas taças cheias de incenso. Porque Deus está revelando um princípio sacerdotal neles. E o interessante é que quando nós olhamos para ele, nós vemos figuras de Cristo. Por quê? Porque eles são imagem e semelhança de Cristo, né? A gente vai ver que a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. E quando os apóstolos, os discípulos dizem assim, né, mostra-nos o Pai, Jesus vai dizer assim, vocês não estão há tanto tempo comigo, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então você vê, por que ele diz isso? Porque quem olha para o Filho, vê o Pai, né? Então o Pai, ele pode ter uma imagem, mas essa imagem, ela é de uma forma que nós não podemos compreender ela. Os profetas, quando veem as visões, né, onde o Pai aparece, é uma visão, né? E essa visão é uma visão onde, né, ele é de uma forma que não se possa entender claramente, né? Mas o Filho, a gente vai ver que ele vai se manifestar como uma imagem visível do Pai. E essa imagem visível do Pai vai demonstrar o caráter do Pai. Então, quando você olha para os 24 anciões, você vai ver que assim como Cristo ele era uma tipificação do ancião de dias, você olha isso em Apocalipse 1, 2 e 3, tá? Ele com vestes sacerdotais do dia da expiação, e agora você vai ver que os 24 anciões estão vestidos da mesma forma, porque eles são imagem e semelhança aí do Filho de Deus. Isso é um aspecto que estava lá na lei também, porque na lei, quando você via aqueles sacerdotes, irmãos, Deus mandava que os sacerdotes eles não mexessem na barba e não mexessem no cabelo. Por quê? Porque Deus, conforme os sacerdotes iam envelhecendo, ele queria que os sacerdotes eles fossem semelhantes ao quê? A uma imagem de si mesmo, a imagem do seu filho. Porque imagina a cena, irmãos. Você tem em Israel diversos sacerdotes, tá? Você tem aí diversos sacerdotes em Israel. E Deus mandava que os sacerdotes se vestissem de determinada forma, né, com aquela roupa de linho, com aquela mitra, e que eles não deveriam mexer na sua barba, não deveriam cortar o cabelo de certa forma. Isso está na lei, não lembro agora o verso. E conforme eles iam envelhecendo, você vai ver que eles iam continuar usando aquelas roupas sacerdotais, que era aquela roupa de linho branco, e você imagina muitos sacerdotes que iam ficando velhos, até sumos sacerdotes que iam envelhecendo usando todos eles roupas semelhantes e todos eles de barba branca e cabelo branco. Você percebe que tremendo isso? Porque Deus estava mostrando nos sacerdotes pessoas que seriam imagem e semelhança de Cristo. Porque o Pai, ele é o ancião de dias. E o Filho, a imagem dele é uma imagem como a do ancião de dias. Portanto, aqueles que são a imagem do Filho de Deus, eles são como pequenos anciãos de dias. Então, os sacerdotes eram pequenas figuras de Cristo. Então, quando você olha 24 tronos ali em Apocalipse, você está vendo 24 sacerdotes vestidos semelhante a Cristo. Para quê? Para demonstrar que eles são a imagem e semelhança do Filho de Deus. Contudo, né, a gente vai perceber que ali vai ter um trono. E ao redor do trono você vai ver que tem 24 tronos, porque é apenas o Filho que se assenta no trono de Deus, no trono do Pai, né? Você vai ver que o Filho se assenta no trono do Pai. Não existe dois tronos lá, existe um trono só. E o Filho está sentado no trono e o Filho está ungido com os 7 Espíritos, que está no trono de Deus. Por isso que quando Estevão, né, ele vai ser apedrejado, ele olha para o céu e vê lá o trono onde o Filho está à destra de Deus. Então é como se o trono ele tivesse mais assentos, vamos dizer assim, né? Uma forma bem rude de falar. Então você vai ver que Estevão olha para o céu por meio do Espírito Santo, o Espírito dá visão para ele e ele enxerga o céu aberto e vê o Pai e o Filho um ao lado do outro lá, tá? Então, mas é um trono só, né? Mas os 24 anciões, você vê que eles se assentam ao redor do trono. Além desse princípio sacerdotal que trata dos 24 anciões, nós vamos ver que fala do princípio, né, do princípio de templo de Deus, tá? Irmãos, por um ângulo, Deus ele vai mostrar os 24 anciões como sacerdotes de Deus. Mas Paulo também fala que nós fomos constituídos o quê? Tabernáculo. Nós somos constituídos um santuário que vai oferecer ofertas a Deus. Deus ele vai demonstrar relações com o seu povo em elementos que estavam no tabernáculo. Por exemplo, nós sabemos que o corpo de Cristo representa aquele tabernáculo de Moisés.
E aquele tabernáculo de Moisés, ele falava de aspectos do reino, falava de aspectos, né, do tabernáculo de Deus. E quando você olha para o altar de bronze, você vai ver que fala do nosso aspecto literal, do nosso aspecto externo, que é o aspecto onde as coisas relacionadas à carne acontecem, com o nosso exterior acontecem, tá? Então era lá que era queimada a carne, né? Era lá onde as coisas relacionadas à carne e o sangue aconteciam, e lá havia esses sacrifícios e a morte. Mas o altar de dentro, ele era um altar onde apenas o incenso era queimado, ali não havia sangue no sentido de carne ser morta, no sentido de coisas assim mais exteriores. Então, o altar de ouro que ficava dentro, ele falava mais do princípio sacerdotal, tá? Então, a gente vai ver que em Apocalipse, quando vai tratar do altar de ouro, ele vai estar relacionando com os 24 anciões. Porque Deus vai demonstrar a igreja como a menorá, ela vai demonstrar a igreja como o sacerdote, que são os 24 anciões, e ela vai demonstrar, a Bíblia, né, que a igreja também é o altar de ouro, aonde são oferecido o incenso, tá? Então, o nosso exterior, irmão, é o altar de bronze, onde a carne, né, o trabalho com a carne vai ser feito. Mas o nosso interior é o altar de ouro, onde o incenso e o fogo vão queimar esse, né, onde o fogo vai queimar esse incenso e as orações vão proceder até Deus. Então, o inimigo, ele tem acesso ao nosso exterior. Por isso que em Apocalipse 11 vai dizer que os gentios, eles vão pisar a cidade santa e vai associar com o ato exterior. Porque ali fala da carne, onde, né, as nações vão pisar a nossa carne, vão aí matar o nosso corpo. Mas o homem interior que está tipificado no altar de ouro, elas não podem fazer isso, né? Elas não podem se achegar a isso, elas não têm o poder para destruir isso, porque isso fica no nosso homem interior, né, que apenas Deus tem acesso. Então, quando você tem o Espírito no seu coração, o seu coração passa a ser um altar para Deus. Né? E o Espírito, ele vai filtrar as suas ações, as suas orações e vai entregar isso para Deus. Por isso que em Romanos 8 fala que o Espírito intercede por nós. Tá? Tem um estudo sobre isso no canal e ele vai entregar para Deus isso e entregando para Deus, Deus vai aceitar como oferta aceitável, como uma oração pura. No livro de Malaquias você vai ver que vai fazer uma relação entre os sacerdotes da primeira aliança que estavam oferecendo ofertas impuras e os gentios que estavam oferecendo ofertas puras a Deus. E essas ofertas puras a Deus estavam sendo feitas em todas as nações, mas ali não permitia isso. Então Deus estava mostrando os gentios oferecendo sacrifícios santos pelo seu coração purificado pela fé. Tá? Então, 144 mil é um aspecto da igreja? Sim, é um aspecto da igreja. Os tronos, eles assentados, a gente vai ver que está relacionado com a questão de julgar, de reinar, que vamos tratar mais para frente em Apocalipse 20. A menorá está associado com a igreja também. E a gente vê esse aspecto sacerdotal e esse aspecto do altar onde é oferecida as orações, tá? Irmãos, eu vou finalizar aqui esse vídeo, não precisa ser um vídeo muito grande, por causa que não tem necessidade de estar expandindo mais esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas também possam ver e, né, assista as restantes partes para que você não tenha aí dificuldade mais de entender esse tema, tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.